Gente, a gente está no mês de maio e toda sexta nós temos a coroação de Nossa Senhora. Durante os dias aqui nós estamos falando sobre temas que vai falar sobre a maternidade. Até porque maternidade, ela é única, né? Acontece com cada mulher de uma forma, mesmo que essa mulher tenha mais de um filho. Ela transforma a vida dessa mulher. E graças a Deus, hoje a gente fala mais sobre isso. Porque quantas mulheres sofreram a sua maternidade no silêncio, caladas, não podia falar, né? Ainda era um tabu. Hoje não. Hoje a gente está evoluindo e acolhendo mais para falar sobre a realidade da maternidade. E eu recebo aqui com muito carinho a Sara Paz. Ela é mãe do Pedro e também da Valentina. Quase que eu esqueci o nome da sua filha, perdão. Sara, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem com você? Convite. Tudo certo. Que bom. E também recebo com muito carinho, muita honra de poder conversar com ele que vem fazer essa visita, só que online, missionário redentorista, mariólogo, Padre Valdivino Guimarães. Bom dia, Padre. Bom dia, Dani. Como disse o Padre Camilo há pouco, todos os dias é Dia das Mães. Sim. Eu aproveito para desejar um feliz Dia das Mães, um feliz mês, um feliz tudo de bom para todas as mães do Brasil. Obrigado. Obrigada, Padre Valdivino. Que bom que a gente vai bater esse papo, falar de como a maternidade transforma vidas. A gente tem aqui a Sara, que vai falar... Sara, você é mãe de 2. O que a maternidade transformou na sua vida? Ela transformou tudo, porque a gente imagina que só a rotina, né? Mas a maternidade, ela me transformou como mulher, como mãe, como esposa e até como profissional, porque hoje eu sou psicóloga de mães também. Quais são os maiores desafios que você encontrou, assim, mesmo trabalhando na área, mas como ser humano? Qual foi o desafio que mais tocou você? Quando eu descobri a gravidez, eu estava passando por um momento emocional muito difícil. Eu cheguei na obstetra com 25 anos, tomando 5 medicações psiquiátricas. Eu tinha crise de ansiedade praticamente todos os dias, uma depressão muito profunda. Então eu me questionei muito de por que Deus estava dando uma criança para uma pessoa que estava assim, né, naquele momento. E foi ali que eu entendi que Deus estava transformando a minha vida através da maternidade. Então, hoje eu vejo que realmente a Valentina, né, que foi minha primeira filha, foi uma resposta de Deus para mim e de que ela me salvou, né, desde aquele momento que eu descobri que eu já estava grávida dela. Que interessante, né, Padre? Olha que interessante essa experiência, esse testemunho da Sara, porque quando você achou que não tinha como mesmo, que era impossível, Sim. né, como você mãe estando assim, né, e de repente você se vê mãe e esse processo evolui e você encontra você tem um outro olhar sobre isso, Sim. né? Padre, a gente pode dizer que Maria passou por isso também? Como o senhor vê a transformação na vida daquela menina que também não se vê numa condição para ser mãe? Não tenho dúvidas, Dani. Como dizia a Sara, e acredito que muitas mulheres passam por experiências parecidas e até muito mais complicadas, né? Certa vez eu li em algum lugar um poeta dizendo que a mulher, ela muda de planeta quando ela passa a ser mãe. Ela muda do planeta Terra para o planeta Ternura e ela muda não só para o planeta Ternura, ela muda para planetas com diversas faces, né? Como disse a Sara, tem as preocupações, tem os problemas de saúde muitas vezes, tem problemas sociais, envolvem toda essa questão e não foi diferente na vida da Virgem Maria. Na vida da Virgem Maria eu costumo dizer que quando ela recebe a missão de Deus de gerar o Filho de Deus, o Messias, a vida de Nossa Senhora tem um reviravolta. Porque Nossa Senhora era uma menina muito jovem, era uma menina que se inseria dentro de um contexto social muito diferente do nosso. Como, por exemplo, as complicações começam na vida da Virgem Maria quando ela é visitada pelo anjo e ao saber que seria a mãe do Filho de Deus, Nossa Senhora tem uma grande preocupação. E ela faz essa pergunta para o anjo a partir das suas complicações, podemos dizer assim. E a pergunta dela é: como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Então imagine Nossa Senhora com toda essa missão naquele contexto social da sua época, e Nossa Senhora, costumo dizer que uma das grandes complicações ao passar a ser mãe,
ao ter agasalhado no seu ventre santo e bendito o Filho de Deus, é com o falatório das pessoas. Porque Nossa Senhora, como a gente diz, ela caiu literalmente na boca do povo. Como que uma menina de 14, 15 anos, 16 anos, noiva, ela aparece grávida sem saber dar uma explicação para as pessoas. Então, as complicações em torno da gestação do Filho de Deus, a partir do sim da Virgem Maria, começa com o falatório do povo. E Nossa Senhora enfrenta tudo isso, como ela enfrentou tantas outras situações em torno da sua gravidez. O senhor fala de falatório, né, do povo, e tem o falatório da própria pessoa, né? Sim. Com a sua vida, né, Sara? Você deve também encontrar muitas mães, mas as questões que nascem, os questionamentos, essa reflexão, como que eu vou ser mãe? Né? Essa pergunta, eu acho que ela continua reverberando até hoje, de Maria, sim, inclusive para todas as mulheres, desde quando o mundo é mundo, mas o que você percebe para você? Como você foi acolhendo essas questões que você tinha? Uma coisa, ouvindo até o padre falar, uma coisa que me toca muito na história de Maria, que eu acho que ela sentiu, né, medo também. Isso. E mesmo assim ela disse sim para receber Jesus. E eu acho que todas nós, quando nos tornamos mães, também sentimos medo. E mesmo assim a gente acolhe essa criança que vai chegar e a maternidade nos transforma a partir daí. E eu acho que desde o momento que a gente descobre uma gravidez, surgem esses questionamentos, né? De como eu vou ser mãe, como eu vou educar essa criança. E esses questionamentos e esses desafios e esses medos nos acompanham ao longo da vida dessa criança, porque é o que ela tem como espelho e como lugar seguro é a mãe, né? Sim. E você, mãe depois do Pedro, hoje o Pedro tem 3 anos, né? Sim. A Valentina 5, o Pedro 3. Você teve os mesmos questionamentos quando você ficou grávida pela segunda vez? Não, eu acho que cada filho nasce em novos questionamentos. E eu vivi gravidez diferentes, né, em cada um, porque eu acho que cada criança tem uma gravidez diferente. E eu vivi outros desafios com o Pedro, porque o Pedro, ele teve 6 internações em UTI. Então, tiveram várias vezes que a gente achou que o perderia. E eu não vivi isso durante a vida da Valentina. Então, realmente foram situações muito difíceis, que também me fizeram questionar muitos momentos, mas também eu me apeguei muito à minha fé, a Deus, e de que hoje eu entendo que eu realmente nasci para ser mãe. O meu propósito de vida é ser mãe dessas 2 crianças. Olha que bonito perceber a missão, não é, Padre Valdivino? E Nossa Senhora nem imaginava, né? Que ela ia passar, como cada mãe passa, por situações tão difíceis e que ela ia viver, né? Que a vida dela ia se transformar, para se transformar ainda mais, passar por cada experiência que ela teve com Jesus, depois, quando Jesus foi crescendo. É claro, Dani, quando a Sara relata aí toda a sua experiência de maternidade, não tem como não pensar em Nossa Senhora. Porque aquilo que Nossa Senhora enfrentou a partir da sua maternidade não é porque ela foi escolhida desde sempre para ser a mãe do Messias, ela não tinha essa certeza, ela não sabia. Era uma mulher temente a Deus, que observava as leis de Deus, mas ela não nasceu e cresceu sabendo, eu vou ser a mãe do Messias, não. Ela passa a saber a partir da visita do anjo. Então, quando a Sara narra aí as suas experiências de maternidade, com cada filho fazendo uma experiência única, porque isso é verdade, não é porque ela teve um filho ou uma filha primeiro, vem o segundo, ela já está preparada. Não, tem outras preocupações. Então, nesse sentido, Maria também passou por experiências parecidas com que muitas das nossas mães passam. Nossa Senhora teve as suas preocupações com o seu filho, como disse a Dani, já desde o nascimento, não encontrou acolhida, não encontrou um lugar para que o seu filho pudesse nascer. Nossa Senhora teve que se tornar uma mulher com São José, ou seja, uma família migrante, caminhando, deslocando daqui para todos os lugares para preservar a vida do seu filhinho. Então veja que Nossa Senhora com São José, aí falando da temática da maternidade, ela também teve as suas preocupações. Nossa Senhora perde seu filho no templo. Nossa Senhora, como digo, ela teve as preocupações com Jesus, mesmo quando adulto. Quantas vezes Jesus se deslocava da casa de Nossa Senhora para a sua missão e Nossa Senhora ficava em casa preocupada, pensando no seu filho. Será que ele vai voltar?
qual é o risco que ele corre. Quantas vezes, digo, Nossa Senhora preparou a refeição, preparou o jantar, deixou sobre o fogão, aguardando pelo seu filho para a sua chegada, e Jesus não voltava. Então, Nossa Senhora, ela teve tantas preocupações estas que muitas mães têm e terão, né, hoje em dia. Então, é bonito olhar a história da maternidade da Virgem Maria e vislumbrar que as dores, as preocupações que muitas mães enfrentam hoje em dia, Nossa Senhora também enfrentou. Essa história é para toda mulher que é mãe, né? O que você diria hoje para essa mulher que ela só busca a estabilidade e precisa ter consciência que essa transformação ela é diária? Eu acho que é entender que a gente está crescendo enquanto os nossos filhos estão crescendo. Nasce um bebê e torna-se mãe. Porque a gente vai entendendo o nosso maternar, entendendo aquela criança que a gente também gerou durante 9 meses, que é um ser humano que a gente colocou no mundo, que também está conhecendo o mundo. Então, eu acho que entender e acolher essa mãe, né? Tanto ela se acolher, como ela ser acolhida pelas pessoas ao redor, pela rede de apoio que ela tem. Importante, né? Que esse falatório, né, Padre Valdivino, seja mais de acolhida e menos de julgamento, sim, menos de crítica, menos de cobrança, porque todas as pessoas merecem ser acolhidas, em especial todas as mães. Afinal de contas, a gente está falando de vida, não é, Padre? Sem dúvidas, a gente está falando de vida, a gente está falando de maternidade e todos nós, graças a Deus, não poderia ser diferente, nascemos de um ventre e nascemos de um sim de uma mulher. Porque eu costumo dizer, quando a gente celebra o Dia das Mães, exatamente aquilo que Dani e Padre Camilo dizia há pouco, que o Dia das Mães não seja só naquele domingo, que o Dia das Mães sejam todos os dias, no sentido de reconhecer a grandiosidade dessa mulher que dá a sua contribuição para com o projeto de Deus. Porque cada mãe que existe na face da terra, ela é uma colaboradora do projeto de Deus para a humanidade. Assim como a Virgem Maria deu o seu sim em vista do grande projeto de Deus para que a vida da humanidade fosse transformada a partir da vinda do Messias, habitar no meio de nós, assim também, cada mulher, ela é colaboradora com o projeto de Deus. Quando Deus almeja agasalhar uma vidinha, uma sementinha no ventre de uma mulher, a partir do momento que ela dá o seu sim, ela está dando um sim não só a si, não só ao seu esposo, não só à sua família, mas é um sim a Deus, porque ela continua colaborando ao trazer uma vida a este mundo com o projeto de Deus, que é gerar mais uma vida para a humanidade. Então, nesse sentido, bendito seja pelo sim da Virgem Maria, que nos trouxe o Messias, e bendito seja Deus por cada sim de cada mulher que continua colaborando com o seu sim a Deus, por mais que em meio a tantas dificuldades, como disse a Sara. Amém, Padre. Que bonito. Que obrigada pela sua participação, pela sua contribuição rica nesse amor, com essas palavras que nos trazem essa coragem, essa esperança também e conhecimento, Padre. Receba o meu carinho, estou com saudade. Apareça mais aqui no santuário. Muito obrigado, Dani. Obrigado a toda a equipe da TV Aparecida e obrigado de modo muito particular a Sara. Na pessoa da Sara, este obrigado se estende a tantas mamães do nosso país e do mundo que, como disse e repito, continuam colaborando com a missão de nosso Senhor Deus de trazer mais vidas ao mundo, assim como a Virgem Maria. E que a Virgem Maria seja exemplo de maternidade para todas as mães, exemplo de mãe e exemplo para cada um de nós também. Amém. Muito obrigada, Padre. Um abraço para o senhor. Sara, muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada pelo seu sim, por você contribuir com esse grande projeto de vida. E obrigada por você também ser tão corajosa, trazer esse testemunho tão bonito para nós. Obrigada a você. Que bom. Olha, gente, então, a gente vai aprendendo, né? E como eu estava falando com a Sara, como é importante a gente falar sobre esse assunto, falar sobre a realidade da maternidade. É bonito, mas tem as suas dificuldades, sim, e é preciso ser falado, né, Padre? Exatamente, né? E redescobrir o valor sagrado do amor que gera vida, do amor que cuida da vida, do amor que todos os dias nos mostra o valor que a vida tem. E como estamos falando nessa manhã, né, sobre a maternidade de Maria,
quero que também você conheça mais uma linda história sobre esta linda vocação de ser mãe, amor e fé. Vamos juntos acompanhar. A passagem bíblica da visitação de Maria à sua prima Isabel é um admirável encontro cheio de alegria e presença de Deus. O propósito de uma completava a outra. A maternidade, aos olhos de Maria, é uma vocação sublime, definida pelo amor incondicional, pelo serviço, pelo silêncio e entrega total. Conheça agora a história de maternidade das primas Natália e Isabela. Não tem como falar da maternidade sem pensar em Maria, né? E quando eu engravidei a primeira vez, eu tinha 20 anos, eu era muito nova e ainda estava na faculdade, nada planejado, mas engravidei, graças a Deus, foi uma gestação super tranquila. Isso foi em 2018, né? Hoje meu filho já tem aí 8 anos, mas graças a Deus deu tudo certo, tudo bem. Ele também nasceu, que por, né, graça dela, nasceu no mês de maio, no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, e foi num domingo de Dia das Mães. Foi passando o tempo, né? Ele tinha 1 mês, ele começou a ficar muito doente, resfriado, e foi piorando, até que teve um dia que eu fui levar no médico, ele falou, olha, não tem como, mãe, ele tá muito ruim mesmo, então a gente precisa levar ele pra urgência pra Santa Casa. E eu lembro quando eu cheguei lá, coloquei ele assim pra médica ver, aí ela falou assim, mãe, corre pra sala de emergência que seu filho tá morrendo. E na mesma hora eu não sabia se eu sentava, se eu gritava, se eu chorava, se eu rezava. Aí eu lembro que eu só peguei ele assim, e aqui, né, no hospital é um corredor assim e fica as plaquinhas. Aí eu não conseguia ler nada, eu não sabia onde ficava a sala de emergência. Eu lembro que eu só catei ele assim no meu braço e fui. E parecia que era alguém que tava me carregando. Foi passando o tempo, a gente, né, fez exames, descobrimos que era uma bronquiolite, né, que tinha dado. Voltamos para casa, graças a Deus, né, deu tudo certo. Depois de muitas orações, quando isso aconteceu, eu já convoquei a família. Então, minha família inteira é muito devota a ela. Sempre tive uma relação assim com Maria muito próxima. E desde muito novinha, eu já falava que quando eu tivesse um filho, se fosse menina, iria ter um nome em relação a Maria, porque eu tinha uma intimidade muito grande mesmo, né? Então, eu e meu marido, nós nos casamos em 2021, em meio à pandemia, em meio à transformação, né, do mundo inteiro. E depois de 1 ano de casado, a gente começou a tentar a crescer a nossa família, né? E aí foi o primeiro ano tentando e nada, vários testes negativos, todo mês fazia o teste de farmácia e muitos negativos. No segundo ano, muitos negativos, muitos questionamentos, mas muita entrega também, muita fé. A gente tem o costume, a gente vai muito no santuário, e toda vez que eu ia lá, passava em frente à Nossa Senhora, eu colocava a mão na barriga. Falava assim, eu não entendo, eu não sei, mas eu tô aqui, eu te entrego. Seja feita a vontade, eis-me aqui. Sempre foi essa a minha oração. E aí eu descobri numa brincadeira assim no aniversário das minhas sobrinhas, todo mundo, não, faz o teste, você deve estar grávida, olha a sua cara. Eu falei assim, gente, não tô não. Aí no outro dia eu fui e fiz e realmente estava. E aí eu fiz o teste e veio o positivo. E a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi a Isabela. Falei, amiga, e ela fazia 1 semana que ela tinha me contado que ela estava grávida. Ela descobriu em uma terça, na outra terça estava eu lá fazendo o exame e descobrindo o meu positivo. Quando veio o positivo, que eu fui contar para o meu marido, eu lembro que eu fiz uma caixinha escrito, o tempo de Deus é perfeito. Porque não é a nossa vontade, né? É a vontade de Deus, né?
Então, contei para a Isabela e a gente ficou super feliz, né? Porque a gente sempre brincou que a gente ficaria grávida juntas. Ela quando engravidasse do segundo e eu do primeiro, e a gente sempre brincou. Desde muito nova a gente sempre brincou que a gente ia ficar grávida juntas. E Deus quis assim, né? Deus realizou o nosso sonho da gente ficar grávida junto. E em relação, assim, com a minha prima, com a Isabela, a gente brinca que da passagem de Nossa Senhora com a sua prima Isabel, né? E hoje a gente continua dividindo a vida na maternidade. Hoje eu sou madrinha do Noah, ela é madrinha da Mariana. E a gente divide toda a nossa rotina de maternidade. Quando eu falo pro meu mais velho, conta a história dele, ele, nossa mãe, já aconteceu tudo isso? Eu falei, já. E sabe quem cuidou de você, quem curou você? É ela. Eu sempre mostro, né? A imagem, aí ele fica lá todo feliz. Então eu falo que os meus 2 filhos são uma bênção para mim e para toda a minha família, né? Que eu nunca estive sozinha, todos eles rezaram muito, minha família, os meus amigos. Bonito, né? Histórias que se cruzam, mães que compartilham tanto as dificuldades, né? A aventura que é ser mãe, mas ao mesmo tempo a alegria e a grande bênção de gerar e cuidar da vida. Tem essa divisão, quando divide, quando troca, fala e se encontram, isso ajuda muito no processo também, né? Muito difícil, porque todas as mulheres e mães, elas sentem que estão vivendo aquilo sozinho. É bonito ver a outra amamentando, mas tem suas dores, tem suas dificuldades, né? Não é só o peso emocional, mas é o peso físico também. Exatamente, né? Contar com a graça de Deus, o apoio da família e dos amigos, isso é fundamental. A gente supera tudo quando a gente sente que existe amor.